Vi a minha nora sair de casa com um saco preto nas mãos. Eram 7 da manhã, e ela olhava para os lados com a urgência de quem teme ser visto. O gesto foi rápido, febril, quase violento. Quando ergueu a tampa da lixeira, arremessou o saco lá para dentro, com uma força que parecia querer aniquilá-lo. Algo dentro de mim se contraiu. Não foi o ato em si, mas a forma como ela o fez. As mãos que tremiam levemente, a maneira como fechou a lixeira e ficou ali, imóvel por um instante, respirando fundo antes de se virar e desaparecer porta adentro. Esperei que ela entrasse. O meu coração, para uma mulher de 69 anos, batia com uma força desmedida. Atravessei a rua, levantei aquela tampa fria, penpi, e quando os meus olhos pousaram no conteúdo, a minha garganta fechou-se. Era a manta de bebê da Isabela. A manta que eu mesma tinha tricotado, ponto por ponto, quando o meu filho me disse que ia ser pai. Cada fio daquele tecido carregava o meu amor, a minha esperança, todos os sonhos que uma avó tece enquanto espera pelo seu primeiro neto. Por que é que a minha nora a deitaria fora? Resgatei a manta. Estava inesperadamente pesada. Havia algo lá dentro. E o que encontrei, escondido naquele tecido macio, mudou para sempre tudo o que eu pensava saber sobre a morte do meu filho. Mas, antes de revelar a minha descoberta, preciso que entenda o caminho que me trouxe até este momento. Porque o que parecia ser apenas uma manta no lixo era, na verdade, a primeira peça de um quebra-cabeças de horror cuja existência eu nem sequer suspeitava. Se já sentiu a dor de perder um filho, se já teve a sensação de que algo estava profundamente errado, mas ninguém acreditou em si, esta história é também sobre si. É uma história sobre nunca desistir da verdade, mesmo quando ela ameaça destruir-nos. Aquele dia tinha começado como todos os outros nos últimos 3 anos. Acordei às 5h30 da manhã, não por vontade própria, mas porque o meu corpo simplesmente se recusava a dormir. Desde que perdi o meu Mateus, o sono tornou-se um luxo que o meu coração enlutado me negava. Preparei o meu café, sentei-me na varanda e o meu olhar fixou-se, como sempre, na casa do outro lado da rua. A casa que fora do meu filho, e que agora pertencia apenas à minha nora e à minha neta. 3 anos. Fazia exatamente 3 anos desde aquele dia. Lembro-me de cada segundo. Era uma terça-feira banal. Eu estava no supermercado a escolher os ingredientes para fazer o bolo de cenoura que o Mateus adorava desde criança. O meu telemóvel tocou. Era a Andréia, a minha nora. Pela sua voz, ofegante e partida pelo pânico, soube que algo de terrível tinha acontecido. Helena, tens de vir. É o Mateus. Ele caiu. Larguei tudo. Nem me lembro de ter pago as compras. Só me lembro de correr. Uma mulher de 66 anos a correr pelas ruas, como se ainda tivesse 20, rezando para que não fosse nada de grave. Mas era. Era o pior que podia ser. Encontrei o meu filho no chão, ao pé da escada da sua própria casa, imóvel. Os paramédicos já lá estavam, mas pela forma como se moviam, sem pressa, sem aquela urgência que salva vidas, eu soube. A calma deles era uma sentença de morte. A Andréia estava histérica, a gritar e a chorar. A Isabela, que na altura tinha apenas 3 anos, estava a ser amparada por uma vizinha. Ele escorregou. Repetia a Andréia entre soluços, como uma ladainha. Eu estava no banho. Ouvi um estrondo. Quando desci, ele estava assim. Eu não sei o que aconteceu, Helena. Ele só escorregou. O meu filho tinha 34 anos. Era saudável, forte. Tinha trabalhado na construção civil antes de se formar em engenharia. Tinha subido e descido centenas de escadas na sua vida e agora estava morto por causa de uma. O relatório foi claro.
traumatismo craniano devido à queda acidental, fratura grave no crânio, hemorragia interna, morte instantânea. A polícia veio, fez perguntas de rotina, olhou em redor. Não havia sinais de luta nem de arrombamento. Nada, a não ser um trágico acidente doméstico. É o tipo de coisa que acontece todos os dias, disseram eles. Estas escadas são perigosas, comentou o polícia mais velho, apontando para os degraus de madeira envernizada. Especialmente de meias. Ele estava de meias? A Andréia confirmou com a cabeça, os olhos vermelhos e inchados. Caso encerrado. Mas para mim, nunca esteve encerrado. Eu tentei seguir em frente, juro que tentei. Nos primeiros meses, passava os dias em casa deles, a ajudar com a Isabela, a cozinhar, a limpar. A Andréia parecia tão perdida, tão devastada. Éramos duas mulheres a partilhar a mesma dor insuportável. És tão forte, Helena, dizia-me ela, segurando-me na mão. Não sei o que faria sem ti. E eu acreditava. Acreditava que estávamos unidas pela perda, que a tragédia nos tinha tornado, finalmente, uma família. Mas aos poucos, as coisas começaram a mudar. Começou de forma subtil. A Andréia passou a dizer que precisava de espaço, que a minha presença constante a fazia lembrar-se demasiado do Mateus, que precisava de seguir em frente, pela Isabela. Eu compreendi, ou esforcei-me por compreender. Afastei-me. Mas depois, as visitas à Isabela tornaram-se mais complicadas. Tinha de avisar com antecedência. Não podia aparecer de surpresa. A Isabela tem uma rotina agora, explicava ela. Preciso de manter as coisas estáveis para ela. Os telefonemas diminuíram. As mensagens tornaram-se mais curtas. E quando eu lá ia, a Andréia tinha sempre algo para fazer. Um turno no hospital onde trabalhava como enfermeira, uma consulta médica para a Isabela, um compromisso qualquer. Há 6 meses, a situação piorou de vez. Eu apareci sem avisar. Eu sei, eu sei que ela tinha pedido para não o fazer, mas era o aniversário do Mateus. Eu só queria ver a minha neta, levar-lhe um presente, sentir que um pedaço dele ainda vivia através dela. A Andréia abriu a porta apenas uma fresta. Helena, hoje não é um bom dia. Mas é o aniversário do Mateus, disse eu, sentindo as lágrimas a queimar-me os olhos. Pensei que podíamos. Eu sei que dia é hoje, cortou-me ela, com uma frieza na voz que eu nunca lhe ouvira. É precisamente por isso que preciso de espaço. Não percebes como isto é difícil para mim? Tu não eras casada com ele. Eu perdi o meu marido, Helena, o pai da minha filha. As palavras atingiram-me com a força de um golpe físico, como se a minha dor fosse menor, como se perder um filho fosse mais fácil do que perder um marido. Andréia, eu só preciso que me deis espaço. A Isabela e eu estamos a tentar reconstruir a nossa vida. A tua presença constante está a dificultar tudo. E fechou-me a porta na cara. Fiquei ali, parada, a segurar o ursinho de peluche que tinha comprado para a Isabela, a sentir o meu mundo desmoronar-se pela segunda vez. Depois daquele dia, ver a minha neta tornou-se uma negociação. Uma vez por mês, talvez. Visitas curtas, sempre sob a supervisão da Andréia. E a menina, meu Deus, a menina que antes corria para os meus braços, agora mal me olhava nos olhos. A avó está muito ocupada para ti, ouvi a Andréia dizer-lhe uma vez, quando pensava que eu não a estava a ouvir. É por isso que já não vem cá. O meu coração partiu-se de novo. Mas o que podia eu fazer? Lutar pela guarda? Com que base? A Andréia era a mãe. Era enfermeira, respeitada, trabalhadora. Não bebia, não usava drogas. Estava apenas distante, fria. É o luto,
dizia a minha amiga Glória, tentando consolar-me. Cada pessoa reage de maneira diferente. Mas no fundo do meu coração, algo me inquietava. Era a forma como a Andréia parecera superar a morte tão depressa, sem o peso que ainda me esmagava todos os dias. Como ela sorria, um sorriso genuíno, poucos meses depois da tragédia, algo que eu ainda não conseguia fazer. Ela está a ser forte pela Isabela, diziam as pessoas. Mas seria só isso? Havia também as pequenas estranhezas. O fato de a Andréia ter comprado um carro novo, não um carro qualquer, mas um SUV importado, a estrear, apenas um ano após a morte do Mateus. A seguradora finalmente pagou, explicou ela quando perguntei, surpreendida. O seguro de vida. Eu nem sabia que o meu filho tinha um. Claro que tinha, respondeu a Andréia, levemente irritada. Ele era responsável. Pensava no futuro da família. Havia também as viagens. A Andréia tirou a Isabela da creche pública e colocou-a num colégio particular caríssimo. Começou a publicar fotos nas redes sociais de fins de semana em resorts e hotéis de luxo. O meu filho ganhava bem como engenheiro, mas não tão bem assim. E a Andréia, como enfermeira num hospital público. Mesmo assim, eu forçava-me a ignorar estas dúvidas. Não queria ser a sogra amarga que via problemas em tudo. Engoli as minhas suspeitas. Engoli a minha dor. Continuei a minha rotina vazia. Até aquela manhã. Até ver a Andréia a deitar fora a manta. A manta. Não era uma manta qualquer. Tinha começado a tricotá-la no dia em que soube que ia ser avó. Eram pontos de amor, de esperança. Mãe, está a ficar linda, disse o Mateus quando a viu, os olhos a brilhar como brilhavam sempre que estava genuinamente feliz. Quando a Isabela nasceu, enrolei-a naquela manta ali mesmo, no hospital. Vi o meu filho segurar a sua filha, envolta no tecido que eu fizera, e chorei de felicidade. Esta manta vai durar para sempre, mãe, disse ele. Vou guardá-la para os netos da Isabela. E agora estava no lixo. Levei o saco para casa com as mãos a tremer. Coloquei-o sobre a mesa da cozinha. A manta estava suja e amarrotada, mas inteira. E pesada. Pesada demais. Passei a mão pelo tecido a sentir. Havia algo lá dentro. Algo duro. Algo que não devia estar ali. Com os dedos trêmulos, apalpei e encontrei uma costura na parte de baixo, uma que eu não tinha feito. Os pontos eram irregulares, apressados, feitos com uma linha de cor diferente. Alguém tinha aberto a manta, escondido algo lá dentro e voltado a coser. Peguei na minha tesoura de costura e, com o coração na garganta, comecei a cortar os pontos. O que caiu da manta para o meu colo mudou tudo. Era um telemóvel, um modelo antigo, com botões físicos e uma capa rosa desbotada. O aparelho estava desligado, o ecrã riscado, mas intacto. Fiquei a olhar para ele, o cérebro a lutar para processar. Por que estaria um telemóvel escondido na manta da Isabela? E há quanto tempo estaria ali? O meu primeiro impulso foi ligar a Andréia. Talvez fosse um telemóvel velho dela, uma explicação simples. Mas algo me deteve. A urgência com que ela se livrara da manta. O olhar furtivo. E se. E se ela soubesse que o telemóvel estava ali? Encontrei um carregador antigo e liguei-o. Aqueles 15 minutos pareceram uma eternidade. Sentei-me, a olhar para o aparelho como se fosse uma bomba prestes a explodir. Quando finalmente se ligou, o ecrã acendeu-se com uma luz azulada fraca. Não pedia código. O meu dedo tremeu sobre os botões. Não mexas, Helena. Isto não é da tua conta. Mas era. Algo dentro de mim sabia que era. Abri a galeria de fotos.
A primeira imagem fez-me gelar. Era a Andréia, mas não a Andréia séria, composta e enlutada que eu conhecia. Esta Andréia sorria, um sorriso rasgado, feliz. Estava sentada ao colo de um homem que eu nunca tinha visto. Teria uns 40 anos, cabelo escuro, barba bem feita. Estavam num restaurante sofisticado, taças de vinho na mesa, a olhar um para o outro com a cumplicidade dos amantes. A data da foto, 14 de março de 2019. 6 meses antes da morte do Mateus. A minha boca secou. Continuei a passar as fotos. Havia dezenas. A Andréia e o homem na praia. Num hotel. A beijarem-se. Em algumas, ela usava roupas que eu reconhecia, roupas que vestia quando dizia que ia para um turno extra ou visitar uma amiga. Ela tinha um caso. A minha nora estava a trair o meu filho. A sala começou a girar. Sentei-me pesadamente. Respira, Helena. Respira. A traição, por mais horrível que fosse, acontecia. Talvez o Mateus tivesse descoberto. Talvez por isso. Não. Então por que esconder o telemóvel? Toquei no ícone das mensagens. E foi aí que o meu mundo se desfez por completo. Havia centenas de mensagens trocadas com um contacto salvo, apenas como Aga. Fui diretamente para as mais recentes. As últimas datavam de 22 de setembro de 2019, 3 dias antes da morte do Mateus. Comecei a ler, e cada palavra era um soco no meu peito. Andréia. Não aguento mais isto. Não aguento ter de fingir. H. Eu sei, amor, mas já falamos sobre isto. Andréia. Falamos. E então? Vou ficar presa neste casamento para sempre? Gá. Sabes que não pode simplesmente sair. Ele nunca aceitaria o divórcio. Andréia. Aceitaria se soubesse de ti. Gá. E achas que ele te deixaria ficar com a Isabela? Achas que não lutaria pela guarda? Irias perder tudo, Andréia. A casa, a menina, metade do que tem. E nós não temos dinheiro para recomeçar do zero. Houve uma pausa de algumas horas. Depois, a Andréia escreveu: E se ele simplesmente já não estivesse cá? O meu sangue gelou. Gagá, não digas essas coisas. Andréia, por quê? Acidentes acontecem a todo o momento. A mensagem brilhava no ecrã do telemóvel. A voz dela, fria e calculista, ecoava na minha cabeça. Andréia, Andréia, ele tem um seguro de vida, sabias? 500 mil reais. A empresa dele paga. Se alguma coisa lhe acontecer, eu recebo tudo, sem partilhas, sem brigas em tribunal, sem perder a Isabela. A resposta dele, um tal de Hugo, apareceu logo a seguir. Estás a falar a sério? E se estiver? Replicou ela. Isso é loucura. Loucura é desperdiçar a nossa vida à espera. Podíamos estar juntos, Hugo. Ter o nosso próprio dinheiro, a nossa própria vida. A Isabela ia adorar-te. E como é que achas que isso funcionaria exatamente? Aquela escada, a que leva para o andar de cima. O corrimão está solto há meses. Já lhe pedi para o arranjar, mas tu sabes como ele é. Deixa sempre para depois. E ele desce a correr de manhã, sempre de meias. Um empurrão no momento certo, um escorregão. Quem é que vai suspeitar? Larguei o telemóvel como se me queimasse as mãos. Não, 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 não. Levantei-me tão depressa que a cadeira tombou para trás com um estrondo. Corri para beber a casa de banho e vomitei. Vomitei tudo o que tinha no estômago. Vomitei até que apenas bilis amarga me subisse pela garganta, até o meu corpo tremer de exaustão. Ela matou-o. Ela matou o meu filho. Não foi um acidente. Nunca foi um acidente.
Ela planeou. Conversou sobre isso. Planeou-o como se estivesse a decidir o que fazer para o jantar. Voltei para a cozinha, a cambalear. O telemóvel ainda estava lá, o ecrã aceso, a exibir aquelas mensagens diabólicas. Havia mais. Eu precisava de ler o resto, por mais que o meu coração gritasse para eu parar. Hugo. E se alguém desconfiar? Andreia. Ninguém vai desconfiar. Sou enfermeira, lembras-te? Vou estar histérica. Vou ligar para a emergência na hora. Vou fazer tudo direitinho. Toda a gente vai ver uma esposa devastada que perdeu o marido tragicamente. Hugo. Não sei, Andreia. Andreia. Amas-me ou não? Hugo. Sabes que sim. Andreia. Então confia em mim. Só preciso de esperar pelo momento certo. Numa manhã em que a Isabela não esteja em casa. Ele toma sempre banho depois do ginásio. Desce sempre a correr, de meias. Só preciso de 30 segundos. Só isso. Hugo. E se correr mal? Andreia. Não vai. E não correu. 3 dias depois daquelas mensagens, o meu filho estava morto ao pé da escada. Queda acidental, disseram. Tragédia, disseram. Estas escadas de madeira são perigosas, disseram. Mas não foi acidente nenhum. Foi assassinato. A minha nora, a mulher que o meu filho amava, em quem ele confiava, com quem ele tinha construído uma família, tinha-o empurrado escada abaixo a sangue frio. Por dinheiro, por um amante, por conveniência. Continuei a ler. Havia mensagens depois da morte também. Comecei a percorrê-las, com as mãos a tremer tanto que mal conseguia segurar o aparelho. Andreia, 26/09/2019. Pronto, acabou. Hugo. Fizeste-o? Andreia. Fiz. A polícia acabou de sair. Foi exatamente como eu planeei. Ninguém suspeita de nada. Hugo. E tu? Estás bem? Andreia. Estou aliviada. Não senti nada, Hugo. Pensei que fosse sentir remorsos ou sei lá, mas não senti nada. Só alívio. Hugo. E o dinheiro? Andreia. Vai demorar alguns meses até o seguro processar, mas vai sair. E quando sair, vamos embora daqui. Começamos de novo. Tu, eu e a Isabela. Hugo. Amo-te. Andreia. Também te amo. Agora preciso de me fazer de viúva por uns tempos. Mas em breve, meu amor, em breve estaremos juntos. Não havia mais mensagens depois disso. Fiquei ali sentada, naquela cozinha, a segurar a prova de que o meu filho tinha sido assassinado, e percebi uma coisa. Ela não sabia que aquelas mensagens existiam. Andreia tinha escondido o telemóvel na manta, provavelmente num momento de paranoia, querendo ocultá-lo, mas sem coragem de destruir completamente a evidência. E depois, esqueceu-se de onde o tinha posto. 3 anos se passaram. Ela devia julgar-se segura, que se tinha livrado de tudo, que nunca seria descoberta. E então, por algum motivo, talvez a arrumar coisas, talvez a decidir finalmente livrar-se de objetos do passado, ela encontrou a manta. Deve ter se lembrado de repente. Deve ter apalpado e sentido o telemóvel ainda lá dentro. E entrou em pânico. Foi por isso que deitou tudo fora tão cedo, tão à pressa. Mas não foi rápida o suficiente. Porque eu vi. Peguei no telefone de casa com mãos trêmulas, disquei o número da Glória. Preciso de ti. A minha voz saiu rouca, quebrada. Agora. É urgente. Glória chegou em 10 minutos. Um olhar para o meu rosto foi o suficiente para ela saber que algo estava terrivelmente errado. Helena, o que aconteceu? Entreguei-lhe o telemóvel. Lê, lê tudo. Ela leu. E à medida que lia,
O seu rosto empalidecia, os olhos arregalavam-se, a mão subia para cobrir a boca em choque. Meu Deus! Sussurrou ela quando terminou. Meu Deus, Helena! Ela. Ela matou-o. Eu sei. Precisamos de ir à polícia. Agora. Mas eu abanei a cabeça. As engrenagens do meu cérebro finalmente a começarem a funcionar de novo depois do choque inicial. Não podemos. Ainda não. Como assim ainda não? Helena, isto é uma confissão de homicídio. É, concordei. Mas pensa comigo, Glória. São apenas mensagens. Ela pode dizer que estava a brincar, que eram fantasias, que nunca agiu com base naquilo. Um advogado minimamente bom poderia alegar que não é uma prova concreta. Mas o timing é circunstancial. Ela vai dizer que é uma coincidência, que foi mesmo um acidente, e que estas mensagens eram só, sei lá, raiva, fantasia, qualquer coisa. E além disso, respirei fundo. Como explicamos que este telemóvel estava escondido na manta? Como provamos que é dela? Ela pode dizer que qualquer um o poderia ter colocado ali, que é uma fabricação. Glória olhou para mim, frustrada, mas sabendo que eu tinha razão. Então, o que fazemos? Olhei para aquele telemóvel. Depois, olhei pela janela para Maso, para a casa do outro lado da rua, a casa onde o meu filho tinha sido assassinado. A casa onde uma mulher fingia ser uma mãe amorosa enquanto dormia tranquilamente, tendo matado o pai da própria filha. Precisamos de mais provas, disse eu, a minha voz a ganhar firmeza. Precisamos de encontrar este Hugo. Precisamos de descobrir sobre o dinheiro do seguro. Para onde foi? O que é que ela fez com ele? Precisamos de montar um caso tão sólido que ela não consiga escapar. E como é que vamos fazer isso? Olhei para a minha amiga. Glória tinha 64 anos. Era reformada, viúva também. Éramos amigas há décadas, e se havia alguém em quem eu podia confiar, era nela. Vamos investigar, respondi. Ela acha que está segura, que ninguém sabe. Isso dá-nos uma vantagem. Helena, Glória hesitou. E se for perigoso? Se ela matou uma vez? Eu sei. Cerrei o maxilar. Mas é o meu filho, Glória. O meu menino. Ela tirou-mo. Tirou-lhe a vida e está a viver tranquilamente. A gastar o dinheiro do seguro. A afastar a minha neta de mim. Não vou deixá-la escapar impune. Não vou. Glória pegou na minha mão e apertou-a. Então vamos juntas. Mas temos de ser cuidadosas. Vamos. Naquela tarde, dei o primeiro passo de uma jornada que eu não fazia ideia de onde me levaria. Mas uma coisa eu sabia: a minha nora tinha subestimado a mãe do homem que ela matou, e esse seria o seu maior erro. Os 3 dias seguintes foram uma aula intensiva em coisas que uma senhora de 69 anos nunca deveria precisar de aprender. Glória e eu transformamo-nos em detetives improvisadas. Compramos um caderno novo, daqueles de capa dura, como os que eu usava para as minhas receitas, e começamos a documentar tudo. Cada fotografia do telemóvel, cada mensagem, cada detalhe que pudesse ser relevante. Precisamos de ser metódicas, disse a Glória, a colocar os óculos de leitura. Como nos filmes: linha do tempo, evidências, suspeitos. Criamos 3 categorias principais para investigar. 1. Hugo Moreira, o amante. Quem era ele? Onde estava agora? 2. O dinheiro do seguro. 500 mil reais. Para onde foi? 3. Outras evidências. Havia algo mais que pudéssemos descobrir? Começamos por Hugo. O nome completo estava guardado no telemóvel. Hugo Moreira. Tínhamos fotos dele, a sua aparência, mas precisávamos de mais. Já tentaste no Google? Sugeriu a Glória.
E foi o que fizemos. Sentadas ao meu computador, um modelo antigo, mas funcional, digitamos o nome. Havia vários Hugo Moreira na cidade, mas ao cruzar com a idade aproximada e a aparência das fotos, encontramos um perfil no Facebook que batia certo. Hugo Moreira, 42 anos. Trabalha num concessionário de veículos importados como gerente de vendas. É ele, confirmou a Glória, a comparar a foto do perfil com as do telemóvel. Sem dúvida. Cliquei no perfil. Não era muito ativo nas redes sociais, mas havia o suficiente. Fotos em eventos do concessionário, algumas selfies, check-ins em restaurantes. E então, vi algo que me fez revirar o estômago. Uma foto de 2 meses atrás. Hugo num restaurante elegante e, ao fundo, ligeiramente desfocada, mas inconfundível. Andréia? Eles ainda se encontravam. Esta víbora, sibilou a Glória. 3 anos depois, e ainda está com ele. Continuei a investigar. Nas fotos mais recentes, Hugo aparecia com um carro novo, um sedã importado, que provavelmente custava mais de R$ 200.000. Havia também fotos de viagens. Dubai, 6 meses atrás. Miami, 4 meses atrás. Ele não tinha este dinheiro antes, disse eu, a analisar fotos mais antigas do perfil. Olha, há 2 anos, ele conduzia um Palio velho. O dinheiro do seguro? A Glória ligou os pontos. Ela deve ter-lhe dado. Mas não podíamos provar. Ainda não. Decidimos dar o passo seguinte. Na manhã seguinte, usei o pretexto de estar à procura de um carro novo para visitar o concessionário onde Hugo trabalhava. Estás louca? Sussurrou a Glória enquanto entrávamos no local. E se ele te reconhecer? Ele nunca me viu. E mesmo que a Andréia lhe tenha mostrado fotos, já passaram 3 anos. Estou mais velha, de óculos de sol e boné. Respirei fundo. Vou fingir que estou interessada num carro. Tu ficas por perto e prestas atenção. Um vendedor aproximou-se assim que entramos. Não era o Hugo, para meu alívio inicial e desilusão simultânea. Mas quando mencionei interesse num modelo específico, o vendedor chamou: Hugo, cliente para ti. E lá estava ele, ao vivo, o homem das fotos, o homem que tinha conspirado para matar o meu filho. Ele sorriu. Um sorriso profissional, ensaiado. Bom dia, sou o Hugo Moreira. Muito prazer. Em que posso ajudar? Precisei de toda a minha força para não lhe cuspir na cara, para não gritar, para não avançar e arranhar aqueles olhos que olhavam com tanta despreocupação. Mas controlei-me. Sorri de volta. Desempenhei o meu papel. Estou à procura de um carro para mim e para a minha amiga. Apontei para a Glória. Queremos algo confortável, seguro. Passei 30 minutos a ouvir o Hugo falar sobre carros, a observá-lo, a procurar sinais de culpa, remorso, qualquer coisa humana. Não vi nada. Ele era charmoso, bem-falante, prestável. O tipo de pessoa em quem se confiaria numa negociação. O tipo de pessoa que esconde um monstro por baixo. Quando saímos, sem comprar nada, a Glória tremia. Ele é tão normal, disse ela, chocada. Tão comum? Como é que alguém assim mata uma pessoa? Completei. Não sei, Glória. Não sei. Mas tínhamos conseguido algo importante. A confirmação visual de que Hugo existia, trabalhava onde o Facebook dizia, e parecia estar financeiramente muito melhor do que há 3 anos. Voltamos à investigação do dinheiro. Eu sabia que a Andréia tinha recebido o seguro. Ela própria tinha comentado vagamente sobre isso, mas eu precisava de detalhes. Foi quando tivemos a ideia mais arriscada até então. Ainda tens a chave da casa? Perguntou a Glória. Eu tinha. O Mateus tinha me dado uma cópia anos atrás, para emergências. A Andréia nunca a pedira de volta.
Provavelmente tinha se esquecido de que eu a tinha. Estás a pensar no mesmo que eu? Perguntei. Se estás a pensar em invadir a casa da tua nora para procurar evidências enquanto ela está no trabalho, então sim, estou a pensar o mesmo. Era loucura, era ilegal, podia correr terrivelmente mal, mas tínhamos de o fazer. Esperamos até uma terça-feira. Andréia trabalhava um turno longo às terças, das 8 da manhã às 8 da noite. A Isabela estava na escola. A casa estaria vazia das 9 às 3, quando a Isabela voltava. Tínhamos 6 horas. Entramos pela porta da frente, o meu coração a bater tão forte que pensei que fosse explodir. A Glória vinha atrás, a olhar nervosamente para a rua. Se alguém vier, eu finjo que estamos aqui porque te esqueceste de alguma coisa, sussurrou ela. A casa estava exatamente como eu me lembrava, mas também completamente diferente. Móveis novos, uma televisão de ecrã gigante, decoração cara. Tudo gritava dinheiro. Um luxo que não existia quando o meu filho era vivo. Por onde começamos? Perguntou a Glória. Pelo escritório. Documentos importantes geralmente ficam lá. O escritório tinha sido o espaço do Mateus. Agora era impessoal, frio. Uma secretária, um computador, arquivos. Começamos pelos arquivos. Levou tempo, mas finalmente encontramos. Uma pasta com o rótulo Seguros. Dentro dela, a apólice de seguro de vida de Mateus Silva. Valor: R$ 500.000. Beneficiária: Andréia Silva. Comprovativo de pagamento da seguradora, datado de março de 2020, 6 meses após a morte de Mateus. E então, o que fez tudo valer a pena: extratos bancários. Andréia era descuidada ou nunca imaginou que alguém iria vasculhar os seus documentos. Os extratos mostravam a entrada do dinheiro do seguro. E depois, as transferências. R$ 50.000 para a renovação da casa. R$ 80.000 para investimentos. E a maior de todas, R$ 150.000 transferidos em 3 parcelas para uma conta em nome de Hugo Moreira. Conseguimos, sussurrou a Glória, a fotografar tudo com o telemóvel dela. Ela deu-lhe o dinheiro do seguro. Mas ainda havia mais. Numa gaveta trancada, que conseguimos abrir com um gancho de cabelo depois de vários minutos tensos, encontramos algo que mudou tudo. Documentos de nascimento, da Isabela. Mas não era a certidão que eu conhecia. Era outra, uma original. E nela, o nome da mãe não era Andréia Silva. Era Lídia Torres. O meu mundo desabou pela segunda vez em menos de uma semana. O que é que isto significava? O que é isto? A voz de Glória era um fio. Ela segurava o papel, os olhos percorrendo as mesmas linhas repetidamente, como se a insistência pudesse mudar o que estava escrito. Isto. Isto não faz sentido. Andréia estava grávida. Helena, eu vi. Nós duas vimos. Mas será que vimos mesmo? A pergunta ecoou em minha mente, abrindo fendas em tudo que eu acreditava ser verdade. As memórias começaram a se desenrolar, tingidas por uma nova e terrível luz. Andréia anunciou a gravidez um ano depois de começar a namorar Mateus. Ela, uma enfermeira dedicada, sempre de roupas largas e confortáveis para os longos plantões. E depois? Ela sempre recusava minhas ofertas para acompanhá-la nas consultas. Lembrei, a voz embargada pela constatação. Dizia que era um momento íntimo, só dela e de Mateus. E o nascimento da Isabela? Insistiu Glória. Prematura, murmurei, e a lembrança veio como uma onda gelada. A ligação no meio da noite, a voz apressada de Andréia falando em contrações. Quando liguei pela manhã, Isabela já havia nascido. A desculpa era sempre a mesma: a UTI neonatal, um ambiente estéril onde avós preocupadas não eram permitidas. E você viu Andréia depois do parto? Vi.
mas ela estava na cama, coberta até a cintura. O horror nos olhos de Glória espelhava o abismo que se abria em meu peito. Helena, você acha que ela fingiu a gravidez inteira? Meu olhar caiu sobre o nome naquela certidão. Um nome estranho. Lídia Torres. Acho que foi pior que isso. Sussurrei, as palavras arranhando minha garganta. Meu Deus, Glória. Acho que ela roubou um bebê. Acho que ela roubou a minha neta. Mas como? Quem é Lídia Torres? Onde ela está? Eram todas as perguntas certas. Fotografamos a certidão, cada papel que encontramos. Depois, com um cuidado cirúrgico, devolvemos tudo ao lugar e saímos daquela casa, que de repente parecia um túmulo. Minhas pernas tremiam, minha mente girava em um vórtice de pavor. Em casa, o brilho da tela do computador lançava sombras em nossos rostos tensos. Lídia Torres. O nome digitado na barra de busca. Os resultados surgiram, e com eles, o gelo se instalou em minhas veias. Corpo de mulher identificado como Lídia Torres, 26 anos, encontrado morto em Matagal. A data: 15 de abril de 2019. Um mês após o nascimento de Isabela. A notícia era fria, impessoal. Causa da morte: traumatismo craniano. Caso arquivado por falta de provas. Traumatismo craniano. Exatamente como Mateus. Glória levou a mão à boca, um soluço contido. Oh, meu Deus, Helena. Ela a matou também. Minha voz soou mecânica, distante de mim mesma. Roubou o bebê e depois a matou. Mas por quê? Por que fazer tudo isso? A imagem de Mateus surgiu em minha mente, o sorriso dele, o brilho nos olhos ao falar do futuro. Para prender o Mateus? Respondi, cada palavra pesando uma tonelada. Ele sonhava em ser pai. Era tudo o que ele queria. Se ela não podia lhe dar um filho, ela encontrou uma maneira. E quando ele descobriu sobre Hugo, quando ele decidiu terminar tudo, Glória completou o raciocínio, a voz baixa. Ela não podia deixar Isabela para trás. A mentira era o alicerce de tudo. Um divórcio revelaria a verdade. Então, ela o matou. Livrou-se dele e ficou com tudo: o bebê roubado, o dinheiro, a casa. A náusea subiu pela minha garganta. E para garantir o silêncio eterno, ela matou Lídia. Olhamo-nos, esmagadas pelo peso daquela verdade monstruosa. Minha nora não era apenas uma assassina. Era um monstro em série. E minha neta, minha doce Isabela, não era minha. Era filha de uma mulher assassinada, vivendo com a sua carrasca. Precisamos ir à polícia, disse Glória. Agora. Desta vez eu concordei. Aquilo era grande demais para mim. O delegado João Roberto me recebeu com a paciência ensaiada de quem já ouviu de tudo. 50 e poucos anos, uma barriga que pressionava a camisa e olhos cansados. Dona Helena, ele começou, tamborilando uma caneta na mesa. Eu compreendo que a senhora está de luto. A morte de um filho é uma das piores coisas que. Ele não morreu. Eu o interrompi, a voz firme como aço. Ele foi assassinado, e eu tenho as provas bem aqui. Despejei tudo sobre a mesa dele: o celular, as fotos das mensagens, os extratos bancários, a certidão de nascimento de Isabela, o artigo sobre a morte de Lídia Torres. Minha nora matou meu filho pelo dinheiro do seguro para fugir com o amante, e antes disso, ela roubou um bebê e matou a mãe biológica. A expressão do delegado mudou. A paciência deu lugar ao interesse, e o interesse ao alarme. Ele pegou o celular, seus olhos passando rapidamente pelas mensagens, depois pelas fotos, pelos documentos. De onde a senhora tirou tudo isto? O celular estava escondido. Os extratos. Eu tenho a chave da casa do meu filho. A senhora invadiu a propriedade da sua nora? Tecnicamente,
A casa ainda era do meu filho. Eu não invadi. Eu entrei. Ele suspirou, massageando as têmporas. Dona Helena, isso complica a admissibilidade das provas, mas ele olhou novamente para a tela do celular. Isto aqui é muito sério. Eu sei. Se o que a senhora diz for verdade, estamos falando de, no mínimo, 2 homicídios. No mínimo, afirmei. Ela é enfermeira. Quem sabe quantos outros acidentes aconteceram sob seus cuidados? O delegado pegou o telefone. Preciso que a senhora formalize tudo em um depoimento. Vou abrir uma investigação. Começaremos pela morte do seu filho. E a Isabela? Perguntei, o coração apertado. Ela é filha de uma vítima. Uma coisa de cada vez, senhora. Primeiro, o crime. Depois, a custódia. Os dias seguintes foram um borrão de procedimentos sombrios. A investigação começou em silêncio, para não alertar Andréia. A exumação do corpo de Mateus foi um pesadelo profano, mas necessário. A nova autópsia confirmou: homicídio. As contusões, a força do empurrão. A investigação se expandiu como uma teia. Hugo Moreira, o amante, foi apanhado pelas câmaras de segurança. O dinheiro que Andréia lhe transferiu foi rastreado. Ele era, no mínimo, cúmplice. Depois, Lídia Torres. O caso arquivado foi reaberto. E a verdade era mais cruel do que imaginávamos. Uma paciente vulnerável no hospital onde Andréia trabalhava, sem família, sem ninguém que sentisse sua falta. A vítima perfeita, disse o delegado, a voz carregada de um peso sombrio. Uma mulher cujo bebê recém-nascido pôde ser roubado dos registros do hospital, dado como mais um caso de mãe viciada que fugiu. Andréia havia planejado tudo por meses. A escolha da vítima, a gravidez falsa, o parto encenado. E um mês depois, o assassinato de Lídia, para garantir que a verdade nunca viesse à tona. Os registros telefônicos colocavam Hugo perto do local onde o corpo foi encontrado. Ele a ajudara. Mas a escuridão era mais profunda. A investigação mergulhou no passado profissional de Andréia. E o que encontraram foi um padrão macabro. Nos últimos 4 anos, 7 pacientes idosos, sob seus cuidados diretos, morreram de forma inesperada. Todos cremados às pressas. Todos haviam feito doações generosas ao hospital pouco antes de falecer, doações que nunca chegaram aos cofres da instituição. Ela estava matando os pacientes. O delegado me disse, o rosto vincado de exaustão. 9. Até agora, conseguimos provar 9 mortes, Helena. Meu filho, Lídia Torres e 7 idosos. O chão pareceu sumir sob meus pés. E pode haver mais. Ele continuou. Estamos investigando todo o histórico dela. 9 vidas, talvez mais. E o monstro responsável por tudo isso estava do outro lado da rua, sorrindo, levando Isabela à escola, vivendo. Quando vão prendê-la? Perguntei. Estamos montando o caso. Qualquer erro, e ela escapa. Já temos vigilância discreta sobre ela. Voltei para casa exausta, e então, quando um fiapo de alívio começava a se instalar, meu telefone tocou. Era o delegado. A urgência em sua voz era palpável. Helena, Andréia comprou 2 passagens aéreas, para ela e Isabela. Saída amanhã de manhã. Destino: Portugal. O gelo voltou, mais cortante do que nunca. Ela está fugindo. Parece que sim. Não sei como, mas ela sentiu algo. Vamos pegá-la no aeroporto. É o melhor lugar. Público, seguro para a menina. A menina. E a Isabela? A assistência social estará a postos. Desliguei. Amanhã.
Amanhã tudo acabaria. A noite que antecedeu a prisão foi a mais longa da minha vida. O sono era um estranho. Passei as horas na penumbra da sala, os olhos fixos na casa do outro lado da rua, uma ilha de luz artificial na escuridão. Sombras se moviam lá dentro. Andréia, empacotando a mentira, preparando a fuga. E se algo desse errado? Se ela machucasse Isabela? Às 3 da manhã, Glória bateu à minha porta. Também não consegui dormir. Fizemos café e esperamos juntas pelo amanhecer. Você vai ficar com a Isabela depois? A pergunta dela pairou no ar. Ela não é minha neta biológica, disse eu, lentamente. É filha de Lídia Torres. Mas você a ama como se fosse. E foi a única avó que ela conheceu por 6 anos. Isso conta. Sim, eu a amava. Às 5, o delegado ligou. Estamos posicionados. Ela acabou de sair de casa. Estou indo para lá, afirmei. Fique à distância, Helena. Não se envolva. Glória dirigiu. O aeroporto, nas primeiras horas da manhã, era um lugar de calma fria. Vi os policiais à paisana, dissolvidos na paisagem. Vi o delegado, fingindo ler um jornal. E então, eu a vi. Andréia, conduzindo Isabela pela mão. No balcão do check-in, ela era a imagem da tranquilidade, um sorriso sereno para a atendente. Mas seus olhos não paravam, dardejando pelo salão, a mão apertando a de Isabela com uma força desnecessária. Ela sabia. De alguma forma, ela sentia o cerco se fechando. O check-in terminou. Ela pegou os passaportes e se virou em direção à segurança. Foi o sinal. O momento da abordagem foi rápido, cirúrgico. Andréia Silva, a voz do delegado era calma, mas irrefutável, enquanto ele exibia o distintivo. A senhora precisa nos acompanhar. Vi a máscara cair. Um lampejo de pânico, depois fúria, e então um cálculo gelado tomou conta de suas feições. Algum problema, oficial? A voz dela era um fio de gelo. Estamos perdendo o nosso voo. Andréia Silva, a senhora está presa pelos assassinatos de Mateus Silva e Lídia Torres, e como suspeita em múltiplos outros homicídios. As palavras do delegado pairaram no ar denso do aeroporto. Isabela desatou a chorar, um som agudo e assustado. Andréia tentou sorrir para a menina. Mas o que surgiu foi um esgar grotesco, uma máscara de tranquilidade mal ajambrada. Está tudo bem, meu amor. É só um mal-entendido. Não há mal-entendido nenhum, retorquiu o delegado, com a voz firme. Por favor, coloque as mãos atrás das costas. Foi nesse instante que o verniz de Andréia se partiu. Num movimento desesperado, ela agarrou Isabela e tentou correr. Mas para onde? Estavam cercados. Polícias bloquearam-lhe o caminho de imediato, uma muralha de uniformes azuis. Solte a criança, ordenou o delegado, a mão a deslizar para o coldre da arma. Ela é minha filha, gritou Andréia, a voz agora um guincho histérico, a sua compostura completamente desfeita. Minha! Não, não é, disse eu, saindo do meu esconderijo antes que pudesse conter-me. O meu coração martelava contra as costelas. Ela é filha de Lídia Torres, a mulher que você matou. Andréia virou-se para mim e o seu rosto contorceu-se numa máscara de puro ódio. Você, sua velha intrometida? Foi você. Você destruiu tudo. Eu descobri a verdade, respondi, forçando a minha voz a manter-se firme. Descobri o que fez ao meu filho, o que fez a Lídia, a todas aquelas pessoas. Eu não fiz nada. O Mateus caiu. Foi um acidente. E esta criança é minha. Fui eu que a criei. Eu que. Você roubou-a e matou a sua verdadeira mãe.
Temos provas de tudo. Andréia perscrutou o ambiente, os olhos a dardejarem, e viu a armadilha fechada. Polícias, passageiros a gravar com os telemóveis. Não havia escapatória. Com um gesto brusco, ela largou Isabela. A menina, a soluçar, correu para os braços de uma assistente social que aguardava de prontidão. Eu quero um advogado, disse Andréia, a sua voz a regressar àquele tom gélido e controlado. Não direi mais nada sem um advogado. Claro, anuiu o delegado João Roberto, enquanto os seus pulsos eram presos pelas algemas de metal frio. Tem o direito de permanecer em silêncio e o direito a um advogado. E vai precisar de um muito bom. Enquanto a levavam, Andréia olhou para mim uma última vez e sorriu. Um sorriso arrepiante, desprovido de humor, de humanidade. Acha que ganhou? Sussurrou ela, a voz baixa, mas cortante. Não ganhou nada. Eu vivi bem durante 3 anos. Fui feliz. Mais feliz do que alguma vez seria ao lado daquele idiota do seu filho. O meu filho amava, disse eu, as lágrimas a queimarem-me os olhos. O seu filho era um tolo, e agora está morto. Eles levaram-na. E eu caí de joelhos, ali mesmo, no chão polido do aeroporto. Anos de dor, raiva e luto explodiram de uma só vez. Glória abraçou-me. Chorei nos seus ombros, a ver a polícia levar para longe a assassina do meu filho. O que eu sentia não era satisfação. Era apenas um vazio imenso. A justiça não me traria o meu filho de volta, mas pelo menos aquele monstro não mataria mais ninguém. O julgamento de Andréia Silva começou 8 meses depois. Nesse tempo, a investigação expandiu-se para além dos nossos piores pesadelos. A polícia descobriu que ela não tinha matado 9 pessoas, tinha matado 16. Além de Mateus, Lídia e os 7 idosos de que já sabíamos, as investigações revelaram mais mortes suspeitas em hospitais onde ela trabalhara. Pacientes que morriam inesperadamente. O padrão era sempre o mesmo: pessoas vulneráveis, sem família, que lhe haviam deixado dinheiro pouco antes de morrer. Era industrial, sistemático. Andréia Silva era uma assassina em série. A investigação a Hugo Moreira revelou que ele sabia de tudo. Tinha ajudado ativamente no assassinato de Mateus e de Lídia. Tinha recebido dinheiro. Era cúmplice em pelo menos 2 homicídios. Fez um acordo com o Ministério Público. Em troca de um testemunho completo contra Andréia, receberia uma sentença reduzida. Quando o julgamento finalmente começou, a sala do tribunal estava lotada. Imprensa, famílias das vítimas, curiosos. Eu estava na primeira fila, todos os dias, a absorver cada depoimento, cada prova. Hugo foi o primeiro a testemunhar e contou tudo. Contou como o seu caso com Andréia começara 2 anos antes da morte de Mateus. Ela dizia que o casamento estava morto, mas que não podia sair porque perderia tudo no divórcio. Começou a falar em acidentes, disse Hugo, evitando o meu olhar. No início, pensei que era uma piada de mau gosto, mas ela era insistente. Dizia que o Mateus tinha um seguro de vida, que se ele morresse, ela ficaria com tudo. E o senhor concordou em ajudar? Perguntou o promotor. Ela convenceu-me de que era a única saída, que podíamos ficar juntos, ser felizes. E como é que o plano funcionou? Hugo hesitou, depois continuou. Andréia planeou tudo meticulosamente. Escolheu um dia em que a Isabela não estaria em casa. A menina passou a noite na casa de uma amiga. Andréia esperou que o Mateus tomasse banho depois do ginásio, como sempre fazia. Ela sabia que ele descia as escadas de meias. A voz de Hugo falhou. E que descia sempre rápido, quase a correr. Hugo estava à espera dentro da casa. Andréia tinha lhe deixado uma porta destrancada. Quando Mateus começou a descer, Andréia esperava-o no topo da escada. Ela agarrou-o por trás,
continuou Hugo, a voz baixa, quase inaudível. Segurou-lhe os ombros. Ele assustou-se, tentou virar-se, mas ela empurrou-o, com toda a força. Um silêncio absoluto caiu sobre a sala. Ele caiu, bateu com a cabeça. Foi rápido. E depois? Ela mandou-me embora pela porta dos fundos. Esperou 15 minutos e depois ligou para a emergência, histérica. Quando chegaram, ela era a viúva devastada. E quanto a Lídia Torres? Nesta parte, Hugo hesitou mais. Depois confessou. Lídia fora paciente de Andréia, uma tóxico-dependente, vulnerável, grávida. Andréia fizera amizade com ela, oferecera-lhe ajuda. Ela planeou roubar o bebê desde o início, disse Hugo. Ela não podia ter filhos. Tinha tentado com o Mateus, mas nunca conseguiu. E ele queria muito ser pai. Então, ela decidiu arranjar um. Andréia fingiu uma gravidez na mesma altura que a Lídia. Usava roupas largas, barrigas falsas. Quando Lídia deu à luz no hospital, Andréia pegou no bebê. Como? Inquiriu o promotor. Ela trabalhava lá, tinha acesso. A Lídia estava tão drogada que mal sabia o que se passava. Andréia simplesmente levou o bebê. Registrou-o como se fosse seu. E depois? A Lídia começou a ficar sóbria. Começou a fazer perguntas sobre o bebê. Tornou-se perigoso. Então, Andréia decidiu que ela tinha de desaparecer. Hugo ajudara. Atraíram Lídia para fora da cidade com a promessa de lhe devolverem a filha. Andréia atacou-a por trás, com um pedaço de madeira. Eu não lhe bati, insistiu Hugo. Foi a Andréia. Eu só ajudei a esconder o corpo. A sala estava em choque, mas o horror ainda não tinha terminado. Havia mais uma revelação, uma que ninguém esperava. Um detetive testemunhou sobre as investigações mais recentes. Tinham descoberto mais sobre Lídia Torres. Ela tinha um namorado na altura, um homem chamado Adriano Silva, o pai biológico de Isabela. Onde está Adriano Silva agora? Perguntou o promotor. Morto, respondeu o detetive. Morreu 6 meses depois de Lídia, num acidente de viação. A sala explodiu em murmúrios. Adriano Silva foi atropelado por um carro que se pôs em fuga, continuou o detetive. O caso nunca foi resolvido, mas os registros dos telemóveis colocam Andréia Silva e Hugo Moreira na zona, na altura do acidente. Ela matara também o pai, para garantir que nunca haveria uma reivindicação sobre Isabela. E depois havia os outros. 10 pacientes idosos. Testemunhas do hospital descreveram o comportamento de Andréia, como ela se voluntariava sempre para cuidar dos pacientes mais ricos e solitários. Como muitos deles morriam subitamente sob os seus cuidados. Mas ela era tão carinhosa, disse uma enfermeira, a chorar. Tão dedicada. Nunca suspeitamos. Peritos financeiros testemunharam sobre o dinheiro que desaparecia, doações que os pacientes faziam e que acabavam em contas ligadas a Andréia. Peritos médicos explicaram como as mortes eram consistentes com overdoses de medicamentos a que uma enfermeira teria fácil acesso. As provas eram esmagadoras. E então chegou a vez de Andréia. Ela subiu ao banco das testemunhas vestida com uma roupa simples, sem maquilhagem, o cabelo apanhado. Parecia pequena, quase frágil. Mas os seus olhos eram de gelo. Matou o Mateus Silva? Perguntou o promotor direto. Não. Não? Foi um acidente. Ele escorregou. Hugo Moreira testemunhou que a senhora o empurrou. Hugo Moreira está a mentir para salvar a própria pele. E as mensagens no telemóvel? Onde discute matar o seu marido? Fantasia. Raiva. Casais em crise dizem coisas estúpidas.
Roubou a filha de Lídia Torres? A Isabela é minha filha. A certidão de nascimento original diz o contrário. É falsa. Foi plantada. Por quem? Não sei. Por alguém que me quer incriminar. Ela tinha uma resposta para tudo, uma negação para tudo. Mas então, o promotor pegou num computador portátil. Senhora Silva, a polícia encontrou isto em sua casa, num cofre secreto, na parede do seu quarto. Andréia empalideceu. Dentro do computador havia discos rígidos e neles vídeos, vídeos que ela própria gravara. Confissões. Gostaria de explicar por que razão gravou vídeos a confessar os seus crimes? Andréia não disse nada. O promotor mostrou trechos dos vídeos ao júri em privado. Eram demasiado gráficos, demasiado perturbadores, mas descreveu o seu conteúdo. Andréia gravara confissões durante anos, detalhando cada assassinato, cada plano. Eram como diários de um monstro. Eu gostava de assistir, dizia ela num dos vídeos, de relembrar, de ver como fui inteligente. Era a sociopatia em estado puro. Confrontada com os vídeos, Andréia finalmente quebrou. Não em remorso, mas em fúria. Vocês não percebem, gritou ela de pé. Eu merecia aquela vida. Merecia ser feliz. O Mateus era um chato, sem ambição. Aqueles velhos eram inúteis, só estavam à espera de morrer. A Lídia era uma drogada que ia perder a criança de qualquer maneira. Então, admite? Admito que fui mais inteligente do que todos vocês. Admito que tirei vidas que não importavam e construí algo para mim. Admito que fui feliz durante 3 anos a fazer o que queria. Ela estava a descompensar completamente, a cuspir as palavras. Admito que matei o Mateus e que não sinto um pingo de arrependimento. Ele era um idiota. E aquela velha, apontou para mim. Aquela velha irritante, que não parava de aparecer, de me julgar, de me fazer sentir sufocada. As lágrimas corriam-me pelo rosto. Eu ganhei, gritou Andréia, a voz a ecoar no silêncio sepulcral da sala. Durante 3 anos eu ganhei. Tive o homem que queria, o dinheiro que queria, a vida que queria. E valeu a pena. Valeu cada segundo. O veredito chegou 3 dias depois. Culpada. Culpada de todas as acusações. 6 acusações de homicídio qualificado. Mateus Silva, Lídia Torres, Adriano Silva e 3 dos pacientes idosos, onde as provas eram irrefutáveis. Múltiplas acusações de homicídio por negligência para os outros pacientes. Rapto de menor, fraude, ocultação de cadáver. A lista não tinha fim. A sentença foi lida pelo juiz com uma voz grave e solene. Andréia Silva, a senhora é condenada a 6 penas de prisão perpétua, a serem cumpridas consecutivamente, sem possibilidade de liberdade condicional. E a 75 anos adicionais pelas restantes acusações. Era, na prática, uma sentença de morte. Ela nunca mais sairia da prisão. Hugo Moreira, pelo seu testemunho, recebeu 25 anos, com possibilidade de liberdade condicional em 15. Não era justo, mas era o sistema. Quando levaram Andréia da sala pela última vez, ela olhou para mim. Não disse nada. Apenas olhou. E eu olhei de volta. Não senti vitória. Senti apenas vazio. O meu filho continuava morto. Todas aquelas pessoas continuavam mortas. A justiça não as trazia de volta. Mas, pelo menos, ela nunca mais mataria ninguém. 3 meses depois, a batalha pela custódia de Isabela foi complicada. Descobrimos que Adriano Silva tinha uma irmã, Carla, que vivia noutro estado. Ela queria a criança, a sua sobrinha de sangue. Eu também a queria. Isabela era a minha neta, não de sangue, mas de coração. Mateus criara-a
Amara fora o seu pai. Houve audiências, avaliações, psicólogos. Isabela, agora com 6 anos, também foi ouvida. Eu quero ficar com a avó Helena, disse ela ao juiz, a sua voz pequena, mas firme. Carla era uma boa pessoa, mas era uma estranha para Isabela. Eu era a única família que a menina conhecia. O juiz concedeu-me a custódia, com um regime de visitas generoso para Carla. E assim, aos 70 anos, tornei-me mãe outra vez. Não foi fácil. Isabela tinha pesadelos, fazia terapia 2 vezes por semana. Mas aos poucos começou a sarar. Começou a sorrir de novo, a rir de novo. E eu também comecei a sarar. 2 anos depois, Isabela entrou a correr no meu escritório com um papel na mão. Avó, avó, olha. Era um desenho. Nós as duas, de mãos dadas, sob um sol amarelo e brilhante. Está lindo, meu amor, disse eu, abraçando-a. A professora pediu para desenhar a nossa família, explicou ela. Desenhei-te a ti e a mim. E a tia Carla? Perguntei. Carla visitava-nos uma vez por mês. A relação delas crescia, lenta, mas solidamente. Vou fazer outro desenho para ela, decidiu Isabela. Nesse momento, Glória apareceu à porta com um bolo. Trouxe a sobremesa, anunciou. Isabela correu para a abraçar. Glória tornara-se uma espécie de tia-avó para ela. Enquanto Isabela se deliciava com o bolo, Glória encontrou-me a olhar pela janela, para a casa do outro lado da rua. A casa que agora estava à venda, vazia, um fantasma de tijolo e vidro desde que Andréia fora presa. Ainda dói? Perguntou ela baixinho. Essa dor nunca vai passar, confessei, com a resignação que só o tempo traz. Mateus era meu filho. E nada, absolutamente nada, pode mudar isso. Mas você sobreviveu. A voz da minha amiga era um bálsamo. Você lutou por justiça e salvou a Isabela. E era verdade. Toda essa história foi uma descida ao inferno. Descobrir que meu filho não morreu, mas foi assassinado. Confrontar a dimensão monstruosa dos crimes de Andréa. Reviver cada detalhe torturante no tribunal. Mas no fim, sim, no fim de tudo, valeu a pena. Porque minha neta estava a salvo. Porque um monstro estava atrás das grades. Porque a verdade finalmente prevaleceu. O tempo, implacável e curativo, levou-nos 5 anos adiante. Isabela agora tem 11 anos. E ela sabe de tudo. A verdade inteira. Contei-lhe quando fez 9, no momento em que os psicólogos me deram a certeza de que ela estava pronta. Foi a conversa mais difícil da minha vida. A revelação foi uma tempestade de lágrimas, de confusão, de uma raiva que só a inocência traída conhece. Mas depois da tempestade, veio a calmaria, a compreensão. Um dia, ela me envolveu num abraço apertado, daqueles que remendam a alma. Você salvou a minha vida, vovó, sussurrou contra o meu ombro. Se você não tivesse encontrado aquele celular, se não tivesse investigado. Shhh, acalentei-a, afagando seus cabelos. Já passou. Está tudo bem agora. Eu sei, mas obrigada por nunca ter desistido, por ter me protegido. Carla tornou-se um pilar em nossas vidas, uma presença constante e querida, a quem Isabela chama de tia e cuja visita é sempre uma festa. Certa vez, observando-nos, Carla confessou: É estranho. Lídia era minha irmã, Isabela é sobrinha dela. Por direito, eu deveria, mas quando vejo vocês duas, você sempre fará parte da família dela, Carla. Assegurei-lhe,
com toda a convicção do meu coração. Sempre. Isabela precisa de você. Precisa saber sobre a Lídia, sobre o seu verdadeiro pai, sobre as suas raízes. E é isso que fazemos, juntas. Eu e Carla tecemos para Isabela as memórias de sua mãe. Falamos sobre o seu humor, a sua criatividade, mas também sobre os demônios com os quais ela lutava. Contamos sobre Adriano, um homem gentil que amava desenhar. Agora, Isabela tem fotos deles, tesouros que Carla guardou por todos esses anos. Eles parecem legais, disse ela uma vez, com os olhos fixos nas imagens amareladas. É uma pena que eu nunca os conheci. Eles teriam te amado tanto, respondeu Carla, com a voz embargada e os olhos marejados. É uma família improvável, a nossa, remontada a partir dos cacos de uma tragédia. Mas é a nossa família, e é real, e transborda de amor. Hoje, Isabela sonha em ser médica. Eu quero ajudar as pessoas, ela diz, com uma seriedade que comove. Ajudar de verdade. Não como, não como ela fingia fazer. O nome de Andréia jamais é pronunciado. É sempre ela, um pronome carregado de repulsa. Andréia continua na prisão, e lá ficará pelo resto dos seus dias. Eu nunca a visito. Não tenho o menor desejo de cruzar o olhar com aquele monstro outra vez. Mas às vezes, em momentos de silêncio, a imagem dela me assalta. E eu me pergunto se o remorso a encontrou, na solidão de uma cela, com décadas inteiras para refletir sobre o mal que causou. A resposta é quase sempre a mesma. Provavelmente não. Pessoas como ela são incapazes de sentir. Mas isso já não importa. O que importa, de verdade, é que Isabela está segura, está feliz e está a crescer num lar onde o amor e a verdade são os alicerces. O que importa é que a memória do meu Mateus foi honrada e que o mundo sabe que ele foi assassinado e não vítima de um acidente estúpido. E, acima de tudo, o que importa é que, de 16 vidas roubadas, pelo menos uma teve a chance de recomeçar.